Desde o início dos tempos, o homem se organiza em grupos. Os objetivos de cada qual surgem em contraposição ao sistema ou a qualquer indisposição criada por ideias diferentes. Assim como todos somos distintos. Na década de 70, surge o punk, cultura que une jovens através da música. Punk, unidos pela música. Apresentação: Vinícius Arruda e William Rodrigues. Entrevistas: Jaqueline Debrino e Wolfgang Pistori. Supervisão: Cláudia Souza. Redação: Wolfgang Pistori e William Rodrigues. Áudio: André Bodão. Orientação: Eduardo Soares. O termo punk é uma gíria que significa miserável, ou aquilo que não presta. Não se sabe ao certo a origem do termo, mas se sabe que ele foi usado até mesmo por Shakespeare, com um significado de prostituta. E assim, foi denominado o movimento iniciado quando Lennon disse: "O sonho acabou, a cena punk nascia". O movimento surgiu dos bairros operários dos subúrbios da Inglaterra, na década de 70, quando a crise econômica do capitalismo travava o crescimento dos países industrializados, deixando a Europa toda estagnada. O cenário político-social estabelecido pela Guerra Fria colocava a juventude capitalista como instrumento das normas vigentes e favoráveis à manutenção do sistema, enquanto os governos buscavam amenizar possíveis conflitos. Os primeiros eventos punks na Inglaterra e nos Estados Unidos foram fortemente reprimidos pela polícia, caracterizando jovens adeptos do movimento como socialistas. Inicialmente, tratava-se de um movimento baseado em estilo, música e comportamento, lutando contra a selvageria do sistema e com a intenção de chocar a sociedade conservadora. Funcionários demitidos e jovens sem perspectiva de futuro levantaram-se com uma nova atitude de resposta à decadência hippie e com uma proposta não de estar à margem do sistema, muito menos de se integrar a ele, mas sim de destruí-lo, trocá-lo pela ideologia anarquista que, teoricamente, defende o fim da opressão exercida pelo Estado, a paz e a responsabilidade mútua. Foi quando esse movimento, inicialmente silencioso, alcançou os ouvidos da sociedade inglesa e jornalistas como Legs McNeil apelidaram os adeptos do movimento anticapitalista de punks, os miseráveis contra a industrialização burguesa. O sociólogo Paulo Fernando Del Duca acredita que a situação social e política está ligada diretamente ao surgimento de qualquer manifestação cultural, inclusive o movimento punk. Todas as produções humanas, do ponto de vista cultural, ou seja, as ideias que nós produzimos, ela tem uma relação direta com a nossa existência. Todos os movimentos culturais, eles têm um vínculo com o período em que eles estão ocorrendo e eles têm um vínculo do ponto de vista das posições políticas e sociais. Nenhum movimento cultural é apolítico. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow up. Nothing ever seems to turn out right, and I don't wanna grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes me wish that I could be a dog. When I see the price that you pay, I don't wanna grow up. I don't ever wanna be that way, and I don't wanna grow up. Seems that folks turn into things that they never want. The only thing to live for is today. I'm gonna put a hole in my TV set. I don't wanna grow up. Você está ouvindo o documentário Punk, unidos pela música! Agora, ser punk carregava outro sentido, não mais de atitude individual, mas de expressão de uma tribo urbana, com conceitos de movimento social, a aceitação de um comportamento, de uma ideologia e postura comum a todos os membros do movimento. Não foi diferente com os descendentes da Inglaterra. Nos Estados Unidos, por volta de 1974, o movimento punk também nascia entre jovens rebeldes, lutando pela liberdade de expressão e pela diversão, além de trazer os músicos para mais perto do público, que viam distantes ídolos como Led Zeppelin ou The Doors. You're going through a tight one.
O The Ramones surge como principal representante desse grupo, sendo até hoje considerada como a banda precursora do punk rock, com músicas curtas, simples e dançantes, os tão famosos 3 acordes, criando assim um laço com os jovens rebeldes dos subúrbios estadunidenses. Na onda das revistas independentes que divulgavam pensamentos de pequenos grupos, é lançado o primeiro fanzine punk, o Sniffing Glue, isso é, Cheirando Cola, por Mark Perry, com a intenção de divulgar a onda punk sem qualquer recurso financeiro. Jefferson Barcelos, fotógrafo e sociólogo que teve a banda punk e fez parte do movimento, acredita que a manifestação é essencialmente visual em sua gênese. Houve a retração, e aí você acompanha em vários lugares pessoas que o tomam politicamente, sobretudo em países emergentes como nós, tomam como um movimento político, às vezes de esquerda, né, mas uma esquerda até de certa forma totalitária, e tocam esse movimento como um movimento político, mas nunca a gente pode apartar a ideia de que é um movimento político, mas ele também é sonoro e ele também é visual, né? Quer dizer, a gênese dele ela é totalmente sonora e visual. A questão política ela vem muito depois, mas colada a essas duas coisas, né? Nos mesmos meados de 70, surge o Sex Pistols, uma banda provocante que utilizava de símbolos comunistas e nazistas, tirando um sarro dos valores políticos e morais. Sempre sarcásticos, eles agrediam os clássicos do rock and roll, e foi interessante pelo grosseiro, o ofensivo, a valorização do faça você mesmo, a crítica social, o desprezo por ideologias políticas e morais, além do pessimismo, que definiram o que foi o verdadeiro punk rock. Contemporâneo ao Sex Pistols, na Inglaterra, nasce The Clash, melhores músicos que os Pistols. Foram responsáveis por aproximar a música do engajamento político. Usavam como referência pensamentos advindos de Karl Marx, além dos conflitos políticos latino-americanos, que frequentemente ganhavam notoriedade internacional. Diferente da maioria das bandas da época, o Clash apoiava movimentos libertários, se afastando da ligação entre punk e anarquismo. A influência do movimento nascido na Inglaterra e nos Estados Unidos chegava aos países de diferentes formas, como relata Jefferson Barcelos. Tinha um programa aqui de rádio em Ribeirão, de uma garota chamada Cibele, que eu não lembro o sobrenome, que pegavam as coisas que saíam de fora. Eu não sei qual era o contato dela. O usual na época era o seguinte: você tinha um amigo que tinha um outro amigo que morava fora de Ribeirão, aí o cara tinha um contato nas galerias, aí esse cara gravava as galerias, que é a galeria do rock em São Paulo, o cara gravava a fitinha, vinha uma fitinha pra cá, aí alguém pegava essa fitinha, fita cassete, e reproduzia até não poder mais. Então assim, o que a gente ouvia já tinha uma qualidade sonora ruim, muito ruim. Mas assim, a gente recebia as coisas, a gente tinha muita ansiedade por ouvir coisa nova, mas a gente conseguia ter esse tipo de informação assim. Existe uma cena pequena, mas não dá pra... Se você pegar o conceito de cena mesmo, ela era uma cena de proporções tímidas, mas ela existia. Quer dizer, você tinha numa cidade 15 bandas tocando. Pô, então só eram 15 bandas tocando, isso existia assim uma cena. Mas assim, eram poucos os grupos que tinham um viés especificamente político mesmo, que eram anarquistas e coisas do gênero, né? Não era uma coisa ideologicamente tão fechada. Eu acho que as vertentes mais, a questão musical e visual, ela era mais definida. Você está ouvindo o documentário Punk Unidos pela Música! No Brasil, o movimento punk nasceu em meio à ditadura militar.
Ao mesmo tempo em que a sociedade gerava os embriões de uma futura república democrática, jovens do subúrbio da cidade de São Paulo organizavam-se para protestar através de música e movimentos públicos. Antes disso, o punk no país viu pequenas gangues surgirem, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Nada que não pudesse ser anulado pelo contingente militar. Apesar da democratização do país, as condições impostas pelo governo do coronel João Figueiredo não mudariam nada nas relações entre as diferentes camadas sociais consolidadas no país. O fim do ato inconstitucional número 5 em 1978 deixou a censura mais flexível e os novos espaços foram aproveitados pelas inúmeras bandas que surgiram embaladas sonoramente por Ramones, The Clash e Sex Pistols. Bandas como a Lixomania, Os Garotos Podres e Ratos de Porão ganhavam espaço, principalmente nas paralisações sindicais que, paralelamente ao protesto por condições melhores de serviço, adquiriam notoriedade pelos princípios políticos de esquerda que os orientavam. O final da década de 80 e o início da de 90 foi de estagnação para o movimento punk. Porém, um novo filho do movimento ganhava força, inclusive na sociedade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o hardcore. Através de revistas e cartas, um grupo de jovens da cidade começou a se encontrar no centro do município para aprenderem e compartilharem informações sobre a sonoridade sem regras, já forte na capital. A banda Desemprego chegaria a se apresentar na Rede Globo de televisão, mostrando alguns aspectos bem próximos do movimento punk original. Além do visual, com jaquetas jeans e moicanos, os jovens da banda terminaram o ensino médio e não tinham intenção de continuarem os estudos regulares. Kelsen Renato, baterista do Desemprego, após o término das atividades da banda, montaria outro grupo. Desta vez, ele assumiria os vocais. Surgia a banda Distúrbio Mental, em 1993, consolidando a cena musical em Ribeirão Preto. Kelsen Renato, um dos precursores do movimento punk no interior de São Paulo, relata que o material artístico que chegava na cidade de Ribeirão Preto era quase inexistente. Eu faço som desde 85. Finalzinho de 85, começo de 86, vou colocar 86. 86 comecei a rolar mesmo, né? Até aí ficava só nos projetos, né? Então em 86 já foi, porque o Distúrbio é de 93, né? Mas em 86 eu já tocava. Que banda? Já fazia som. Quer ver, ó? Tinha uma banda que chamava Corsários, Kalevala, entendeu? Mas aí todas, assim, o Kalevala já tinha um pouco era uma coisa punk, mas tinha um pouco de influência de metal, porque tinha um pessoal que tocava junto, que curtia metal, entendeu? Mas tinha uma postura, assim, política, né? As letras era tudo letras de contestação. Mas eu acho que o punk, ele influenciou, acho que, assim, matéria de tudo, de comportamento, de moda, tanto musical, acho que acabou influenciando até um pouco mais do que o movimento hippie. O punk foi uma verdadeira explosão, né? Explodiu e me deixou estilhaço pra tudo quanto é lado aí, né? Hoje, as influências do movimento punk podem ser vistas nas ruas. Além da aceitação de visual estranho ao padronizado pela sociedade, a musicalidade punk é notada em estilos como o hardcore, o emocore, o thrash e mesmo o metal. Já as letras se aproximam mais do rap, ainda marginalizado, mostrando que, politicamente, o movimento continuou inerte após sua explosão. Atualmente, existem inúmeras bandas em todo o país, mas poucas ainda possuem o viés político. A banda Prole 69 faz o exemplo de música fortemente influenciada pelo punk, porém sem o viés libertário do movimento em sua origem. O sociólogo Paulo Fernando, porém, mostra que o capitalismo moderno acaba distorcendo a origem do punk, usando-o inclusive para vender. Havia uma contestação do ponto de vista dos acontecimentos que a história vinha trazendo, até o resultado mesmo do que foi a Segunda Guerra e as consequências da Segunda Guerra, o que o capitalismo estava propondo como forma de organização, de vida urbana, de grandes centros urbanos, um capitalismo muito mais monopólico em termos de poder. E o que é o movimento hippie? Parece-me
que o século XX, os movimentos culturais mais radicais, principalmente cultural musical, vamos dizer assim, tem muito essa tentativa de negar essa ordem que nós vivemos, essa ordem capitalista. Nesse quarto. Musicalmente, o punk rock tradicional é caracterizado por seus poucos acordes, ausência de solos, letras ofensivas e sarcásticas, com ou sem conteúdo político. Mas o punk rock não possui verdadeiramente uma fórmula a ser seguida. É exatamente a falta dessa fórmula que faz com que esse gênero seja tão cativante aos ouvintes. Assim como nas letras, a sonoridade punk expressava a liberdade, longe dos padrões da sociedade desigual que caracterizava-se. Hoje, o movimento hardcore segue em seu martírio diário, como relata Carlos Eduardo, da Prole 69. Cara, hoje quem tá no hardcore, assim, eu te falo que tá porque ama mesmo, velho. Que é amor ao hardcore. Hardcore pra mim não é apenas um gênero musical, né? Hardcore é um estilo de vida. Não adianta você pegar, fazer suas músicas, viver outra coisa, tá ligado? E você prega uma coisa e faz outra. Anarquia! 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 É possível dizer que o movimento punk perdeu-se com o passar dos anos, com a evolução do sistema capitalista. Mas isso não quer dizer que o ideal político punk tenha perdido para o interesse das grandes corporações, já que em países do primeiro mundo a desigualdade diminuiu, apesar de ainda existir. O sentimento anárquico, por menor que seja, existe em cada um, talvez apenas mais uma herança do punk. Punk, unidos pela música! Punké, tem punké! Pra encerrar... Apresentação: Vinícius Arruda e William Rodrigues. Entrevistas: Jaqueline Debrino e Wolfgang Pistori. Supervisão: Cláudia Souza. Redação: Wolfgang Pistori e William Rodrigues. Áudio: André Bodão. Orientação: Eduardo Soares. Valeu, moçada! Punk não acabou!